Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Começava por si, Daniela Nunes, daquilo que já se vai sabendo e ainda não há muita informação oficial, como é que tem olhado para esta notícia e para o impacto que ela tem tido ao longo das últimas horas? Viva Luís, boa tarde. Boa tarde também ao Bruno. Eu gostava de tecer alguns comentários mais gerais sobre esta situação, até porque acredito que grande parte daquilo que eu tenho para dizer já terá sido dito por outros comentadores, desde que esta notícia foi avançada hoje de manhã. Obviamente não posso deixar de começar por lamentar a morte de Navalny. Hoje é um dia triste e que vai certamente ficar para a história como um momento ilustração do que é o preço da liberdade e em especial da liberdade de expressão. Ainda assim, há em tudo isto um certo elemento de previsibilidade que faz com que esta morte, na realidade, fosse uma situação anunciada desde a primeira aparição de Navalny como opositor do regime de Putin. É claro também, por outro lado, que isto não evita o nosso choque, até porque é humanamente impossível que não fiquemos, pelo menos aqui no Ocidente, que não fiquemos abalados com este tipo de notícias, mas não é uma novidade, é isso que eu quero dizer, que é assim que os opositores e os ativistas na Rússia são tratados. Navalny estava preso provavelmente em condições deploráveis, provavelmente não, estava de certeza preso em condições deploráveis. Não nos podemos esquecer, só aqui um brevíssimo dado histórico, não nos podemos esquecer que a prisão onde ele estava, conhecida como Lobo Polar, que é já por si um nome sugestivo, é um estabelecimento prisional herdado da era stalinista na União Soviética, na altura usado para servir o Gulag, que é, como é conhecido, o sistema de campos de trabalho e concentração, precisamente do período stalinista. Portanto, por aí podemos imaginar o que é que seria o dia-a-dia de um prisioneiro como Navalny e outros, já em pleno século XXI e já em pleno 2024. O que também quer dizer que, possivelmente, tendo em conta esta lógica e este modus operandi, possivelmente nunca vamos saber ao certo se Navalny morreu hoje ou já há mais dias, há mais tempo, quase da mesma forma como em agosto andámos também todos aqui um bocadinho às aranhas sobre se Prigozhin tinha morrido ou não naquele desastre aéreo. Portanto, estas são as incertezas próprias numa discussão em que o regime sobre o qual estamos a trabalhar é um regime opressor e absolutamente opaco, portanto sem transparência nenhuma. Seja como for, o que é certo é que Navalny, desde que estava preso, efetivamente estava num processo de morte paulatina, porque estar preso na Rússia é isso mesmo, é um processo de morte aos bocados. Primeiro vem a morte intelectual, depois vem a morte muscular e finalmente, se pudermos chamar assim, vem a morte última. E isto acaba por desnudar um bocadinho mais ainda aquilo que são as características, que já não são novidade para nós, deste regime putinista, mas que vão continuar sempre a chocar-nos, porque a nossa realidade, e felizmente para nós, infelizmente para os russos, é bem distinta da Rússia. E nesse âmbito acho que há ainda uma outra coisa que é muito importante que sublinhemos, com algum otimismo, mesmo que esta situação inspire tudo menos otimismo, que é a forma nada tímida como algumas personalidades, em nome de algumas instituições europeias e ocidentais, vieram responsabilizar e bem a pessoa de Vladimir Putin e o seu governo por toda esta situação. Uma coisa é sermos nós, comentadores, a fazer este tipo de associações, sem pudor nenhum, outra coisa é serem estas instituições a fazê-lo. Estou a pensar, por exemplo, no caso do secretário-geral da NATO e no presidente do Conselho Europeu. Portanto, isto revela que pelo menos estes dois grandes pilares fundamentais, por exemplo, no apoio do Ocidente à Ucrânia, não estão a trabalhar no domínio das ilusões. Porque é realmente um perigo trabalhar iludido sobre a Rússia e ainda para mais sobre um regime como o de Putin, que é preciso tratar com o máximo realismo e com o mínimo idealismo. E concluiria só para dizer que também me parece que de alguma forma tudo isto pode contribuir positivamente para a união e para a coesão ocidentais neste apoio à Ucrânia, que é um assunto cuja importância eu estou sempre a tentar frisar ao máximo. Nós estamos à beira de completar 2 anos de guerra, com todo o protagonismo que este conflito tem vindo a perder e sobretudo porque também deflagrou um outro no Médio Oriente, não é? Mas é preciso continuar a lembrar que é difícil que os ucranianos possam vencer o gigante russo
sem nós, sem o Ocidente e sem a nossa ajuda, e isso inclui, obviamente, os Estados Unidos, que se aproximam perigosamente de uma eleição que pode negligenciar fatalmente este apoio e esta necessidade. Já vários políticos, líderes, estadistas pela Europa inteira vieram alertar, portanto, não sou eu que estou a dizer isto, estou a parafrasear quem trabalha no terreno e quem entende muito bem e muito melhor do que eu a ameaça que temos diante de nós. Já vários políticos, diplomatas, líderes vieram alertar para o perigo de deixar a Rússia vencer na Ucrânia, porque a seguir vamos todos nós, estilo peças de dominó, e isto é mais do que evidente para quem conhece a lógica e o modus operandi de um regime imperialista, revisionista, e que está obviamente a tentar recuperar um tempo e uma geografia que a história já ultrapassou, que é o tempo e que é a geografia da antiga União Soviética, quando a Rússia era a república-mãe de 14 outras repúblicas, desde 1991, tornadas Estados independentes. Bruno Cardoso Reis, a Daniela Nunes falava aqui de algumas incertezas em tudo isto. Uma delas é saber se Alexei Navalny foi deliberadamente assassinado pelo regime. Boa tarde a todos. Sim, eu acho que temos de ser rigorosos, mas o rigor não pode ser dizer que não sabemos nada ou que tudo é possível. Portanto, para mim é muito claro e eu também concordo que é importante que os líderes, nomeadamente ocidentais, e eu diria desejavelmente os líderes democráticos, por exemplo, acho que é espantoso e será espantoso se alguém como o Presidente Lula do Brasil, que é sempre tão atento aos direitos humanos, sempre tão crítico dos países ocidentais, quando eles de alguma forma não correspondem às suas elevadas exigências a esse nível, não via dizer nada sobre como é que a oposição é tratada na Rússia, num país que é parceiro do Brasil no quadro dos BRICS. Acho que, apesar de tudo, em nome dos BRICS não valerá tudo e que será expectável, mas se calhar é ser demasiado otimista que houvesse alguma reação. Mas é importante realmente que os líderes ocidentais tenham sido claros a esse respeito, dizendo aquilo que me parece que é realmente rigoroso, que é: não há nenhuma dúvida que a responsabilidade pela morte de Navalny é do regime russo. Exatamente como é que o regime russo matou Navalny, eu não sei. Se foi diretamente, ou seja, se o assassinou deliberadamente, não sei, mas é possível. E é possível não porque eu não gosto da Rússia, o que obviamente é ridículo, até gosto bastante de cultura russa, até tenho um ou outro colega russo pelo qual tenho apreço, mas estamos a falar aqui do regime russo, evidentemente. O regime russo, nós sabemos, está bem documentado. Aliás, recomendo aos ouvintes que tenham interesse que vejam ou revejam o documentário que se chama precisamente Navalny, que foi produzido pela HBO em 2021. Ele realmente foi objeto de uma tentativa de assassinato em 2020 pelos serviços secretos russos. Isso está perfeitamente documentado, foi documentado pela organização dele e por uma organização independente, jornalismo independente, a Bellingcat, que foram recuperar os números de telefone dos agentes, conseguiram perceber onde é que eles estavam a viajar, e nesse documentário, inclusive, graças a esses números, o próprio Navalny liga a um desses agentes que o tentou assassinar, fazendo conta que é um responsável das informações e quer saber o que é que correu mal, e esse agente basicamente é convencido por Navalny, nessa chamada, a explicar exatamente como é que eles levaram a cabo a tentativa do assassinar. Portanto, que é perfeitamente possível e que já aconteceu o regime russo tentar assassinar ou assassinar opositores, isso também está bem documentado. Portanto, essa hipótese obviamente tem de ser posta em cima da mesa. Pode ser uma questão de saúde, não é impossível que seja uma questão de saúde. Agora, o ponto aí é o que é que Navalny estava a fazer? Uma colónia penal no Ártico, parte do antigo arquipélago Gulag, sem qualquer tipo de condições. Se ele realmente tinha problemas de saúde, e se aparentemente eram bem conhecidos pelo regime, a ponto de virem logo falar nisso quando surgiu a notícia da sua morte, que aliás não se deram ao trabalho de comunicar à família antes de divulgarem publicamente, o que também diz muito de quais são as prioridades do regime russo. Mas, portanto, se foi assim, isso também é responsabilidade do regime russo, que devia ter criado condições para ele ser devidamente tratado, e fez exatamente o contrário, foi sempre piorando as condições de tensão deste líder da oposição russa. Daniela Nunes falava há pouco também da questão da guerra da Ucrânia. Que impacto é que esta notícia da morte de Navalny também poderá ter nesse contexto, no contexto desse conflito? Bem, como eu estava a dizer, eu acho que dentro do pessimismo natural que uma situação destas acarreta, que alguém morreu, não é? Uma pessoa morreu, acho que no contexto da Ucrânia e sobretudo no contexto do apoio ocidental à Ucrânia, que tem vindo a sofrer
enfim, alguns percalços, sobretudo por causa da situação do Congresso norte-americano e também da possibilidade de Donald Trump regressar ao poder. Apesar de todas essas situações que não têm vindo a permitir augurar grande sucesso da continuidade deste apoio ocidental à Ucrânia, parece-me que esta situação em particular, e a morte ia dizer Prigozhin, e a morte de Navalny podem contribuir positivamente para que o Ocidente se una e veja que, de facto, a Rússia não deixa de ser o que ela é e, portanto, eu partilho perfeitamente da ideia do Bruno. Estes comentários que tecemos aqui, estas análises que fazemos, e quando eu me refiro à Rússia, estou obviamente a referir-me à Rússia de Putin, porque a Rússia não é Putin e os russos não são Putin. E, portanto, aquilo que quero dizer é que temos que compreender que enquanto Putin estiver no poder, ou enquanto quem estiver no poder na Rússia for um putinista, temos que compreender que a lógica da repressão e da opressão não tende a diminuir e, portanto, situações como aquela que vimos com Prigozhin em agosto e agora com Navalny vão continuar a acontecer e vamos continuar a receber este tipo de alertas relativamente aos quais é preciso agir. Parece-me que as instituições europeias começaram esta manhã, quando esta notícia foi avançada, por fazer um bom papel. Parece-me que admitir sem pudor nenhum que Putin é o responsável primeiro e último sobre a morte desta pessoa, parece-me que é um bom princípio para que a lógica de que o Ocidente tem que estar unido contra este urso russo, não é? Que é a Rússia putinista, não podemos deixar esmorecer aquela que tem sido a nossa coesão, enfim, um bocadinho com alguns obstáculos pelo caminho. Estou a pensar, por exemplo, no caso da Hungria, de Orbán, no contexto da União Europeia, mas que tem sido possível, esses obstáculos têm sido possível ultrapassá-los. A situação agora com a morte do Navalny, esta situação muito, muito concreta, o que me parece é que vai relembrar-nos da necessidade de nos mantermos unidos no contexto específico da guerra no terreno. Quer dizer, acho que tem repercussões poucas ou quase nenhumas, não é? Quer dizer, o desaparecimento de Navalny, a prisão de Navalny não tem implicações diretas, práticas e exatas no terreno, não é? Mas pode ter, ao nível da retórica e da narrativa, pelo menos moral, que temos todos, a meu ver, que continuar a alimentar no Ocidente e muito especialmente no contexto destas duas grandes instituições que são a União Europeia e a NATO, que quer dizer que têm sido firmes no apoio à Ucrânia, mas que, como eu também estava a dizer, têm vindo a ter de ultrapassar alguns obstáculos que podem tornar-se maiores ainda, sobretudo a partir de novembro deste ano, por causa da eleição, obviamente, nos Estados Unidos. A este Gabinete de Guerra junta-se também agora outra especialista em relações internacionais, a Diana Soler. Boa tarde. Olá, boa tarde. Esta questão da união do Ocidente com esta notícia, será de esperar uma maior união, nomeadamente na questão que está premente nesta altura, que é a indecisão dos Estados Unidos relativamente a um reforço do apoio militar à Ucrânia. Esta notícia pode ser aqui também, de alguma forma, algo que venha pressionar os Estados Unidos para definitivamente aprovar essa verba e esse apoio? Eu gostaria de responder que sim, mas não tenho a certeza. Quer dizer, na verdade, quem está a bloquear este apoio à Ucrânia e, de resto, a Israel e a Taiwan é um pequeno grupo de republicanos que têm sido bastante irredutíveis e que têm tido muito pouco, enfim, respeito pelos compromissos internacionais dos Estados Unidos e pelas necessidades da Ucrânia no terreno e até porque mesmo que o pacote seja aprovado, e espera-se que sim, e tudo indica neste momento que é para aí que as coisas caminham, este atraso já de 3 a 4 meses na aprovação do pacote já tem repercussões muito fortes no terreno. Portanto, eu gostaria de dizer que sim, no entanto, o argumento desses republicanos é que a população
norte-americana, e os norte-americanos e os interesses dos norte-americanos estão à frente dos interesses dos ucranianos e de outros povos, e, portanto, essa tem sido a principal razão evocada, a razão ideológica evocada para que o pacote não se aprove. Agora, dito isto, nada disso se altera, não é? Mas, por outro lado, há aqui um emocional e um lado, eu diria, que diz muito aos americanos, que é esta ideia de que o único herói democrático da Rússia foi assassinado pelo regime. E é assim que os Estados Unidos estão a colocar a questão, ainda que com todas as reticências e dizendo que ainda não se confirma totalmente o que é que aconteceu, mas têm colocado a questão assim. E, portanto, veremos se o facto deste homem que efetivamente simboliza a resistência, a pequena resistência democrática que ainda existe na Rússia, poderá demover ou não demover o Congresso, no sentido, o Congresso ou esse pequeno grupo que tem vindo a bloquear sucessivamente o apoio deste pacote, primeiro no Senado, agora no Congresso. Vamos ver se demove verdadeiramente. Agora, há uma coisa que eu não tenho dúvidas, na tradição americana, este tipo de pessoas, como Navalny, que de facto teve uma atitude profundamente heroica, quando regressa à Rússia em 2021, depois de ser tratado na Alemanha por ter sido envenenado, sabendo que ia ser preso e que provavelmente era este o seu destino. É um tipo de histórias e é um tipo de postura que normalmente tem impacto na política, na opinião pública dos Estados Unidos. Portanto, vamos ver se faz ou não diferença. Não estou certa, mas esperemos que sim, até porque isto acaba por ser a perda da vida de uma pessoa que se dedicou profundamente à causa da democracia e, portanto, esperemos que a sua morte não tenha sido em vão. Bruno, há pouco falávamos um pouco da questão da guerra da Ucrânia. Importa também aqui perceber um pouco qual era a posição de Navalny relativamente à Ucrânia e à posição da Rússia relativamente aos vários territórios. Sim, é importante referir isso. Navalny era criticado pelos ucranianos, nomeadamente porque ele, em relação à Crimeia, deixou claro que considerava que, no fundo, a entrega da Crimeia à Ucrânia em 1953 por Khrushchev tinha sido um ato completamente arbitrário, ditatorial, que não tinha sido devidamente validado. Também tendia a insistir nesta ideia da fraternidade, da proximidade entre ucranianos, russos e bielorrussos, sublinhando sempre que isso para ele não significava qualquer tipo de hierarquia, significava que a Rússia devia apostar em boas relações com esses países. Ele insistia, aliás, muito na sua herança ucraniana. O pai de Navalny era ucraniano, a mãe era russa, embora ele tenha nascido na Rússia, passava muitas vezes férias na aldeia dos avós, na Ucrânia, próximo de Chernobyl, obviamente antes do acidente nuclear de Chernobyl. Mas em relação à guerra, ele era muito claro na sua rejeição, na rejeição do que ele chamava uma guerra de agressão, uma guerra criminosa, e dizendo que ela teria péssimas consequências, estava a ter péssimas consequências não apenas para a Ucrânia, mas também para a Rússia. E além disso, e é importante também até sublinhar isso, por exemplo, ele publicamente elogiou em 2014, foi, digamos, uma das razões que levou a um dos vários processos que ele foi objeto por parte do regime russo, ele elogiou publicamente o heroísmo dos ucranianos em Maidan, na grande revolta contra o regime corrupto pró-russo de Yanukovych, e portanto, no fundo, Navalny dizia que os russos deviam seguir o exemplo da Ucrânia e também dizia que o grande problema de Putin com a Ucrânia era precisamente o mau exemplo, aqui entre aspas, obviamente, o exemplo que os ucranianos estavam a dar aos russos, não é? De mostrar que numa antiga parte da União Soviética, num país, no fundo, culturalmente, linguisticamente, em termos religiosos, muito próximo da Rússia, o coração histórico da cultura russa e da religião russa, que era possível realmente criar um Estado pluralista com reais eleições, onde várias vezes a oposição venceu e houve mudanças importantes de política. Tudo isso é que era a grande ameaça para Putin e era isso que justificava toda esta postura de ameaça, de agressão
e no limite, e a partir de fevereiro de 2022, esta invasão em grande escala contra a Ucrânia. E, portanto, ele era bastante claro a esse respeito e também, do meu ponto de vista, no fundo, são sobretudo estas duas linhas vermelhas que ele sistematicamente não respeitou, cruzou. Por um lado, atacar pessoalmente Putin e não apenas o regime em geral, e nomeadamente atacá-lo num aspecto que afeta muito a sua imagem, que é procurar mostrar, provar que ele é realmente corrupto, que tem uma enorme riqueza acumulada, que tem palácios espalhados pela Rússia, etc. E o outro aspecto que ganhou importância a partir de 2022 foi ser absolutamente claro e intransigente na condenação da invasão russa, da guerra de agressão russa contra a Ucrânia. Diana Soler, já tivemos aqui essa notícia de que há avisos em Moscovo e na Rússia para que os cidadãos não se manifestem e também com essa ameaça de detenções. Há agora também essa informação de que isso já aconteceu numa cidade a 900 km do leste de Moscovo. A polícia está a impedir a deposição de flores. Que impacto também na sociedade russa é que esta morte poderá ter? É muito difícil de medir ou de prever que tipo de impacto é que poderá ter. Nós sabemos que, principalmente desde a guerra da Ucrânia, mas precisamente antes, na altura em que Navalny emerge nas manifestações de 2012, em que Putin volta ao poder e que é a fase em que é mais contestado pela população russa, começa, digamos assim, eu diria um caminho de opressão que se vai endurecendo e que conhece o seu momento mais forte e mais intenso precisamente quando começa a guerra da Ucrânia, em que algumas pessoas sentiram, enfim, que tinham que levantar a voz contra a agressão russa e onde houve, como se sabe, no início da guerra, manifestações reprimidas pelo regime, com centenas de pessoas presas. E, portanto, eu penso que desde o início da guerra da Ucrânia, principalmente desde o início da guerra da Ucrânia, apesar de não ser esse o ponto essencial em que tudo isto começa, há, de facto, uma tentação muito grande do regime de reprimir aqueles que de alguma maneira manifestam ou alguma simpatia pela Ucrânia ou alguma simpatia pelos dissidentes do regime, no fundo, aquilo que o Bruno estava a dizer, que eram as linhas vermelhas. Eu acrescentava só uma coisa muito rapidamente, que eu acho que tem alguma importância, que é precisamente nessas manifestações de 2012, são as primeiras manifestações que não são propriamente manifestações contra o regime da Rússia, são manifestações contra Putin e contra o abuso de poder de Putin. São manifestações que são pela primeira vez personalizadas no líder. E isso mudou, de alguma maneira, a contestação russa ao regime, personalizando-a precisamente. E o grande autor dessa mudança é Navalny e a sua organização. E, portanto, Navalny acaba por ser esse símbolo que, acima de todos os outros, houve outros assassinatos, houve outros desaparecimentos misteriosos, mas acima de todos os outros, Navalny é o opositor pessoal de Putin. E é esse opositor pessoal de Putin que morre hoje a vítima do regime. E, portanto, por isso mesmo, haverá uma tentação de haver uma última homenagem a Navalny, mas com certeza também por isso, e como o regime já está a dar mostras, será certamente profundamente reprimida. Bruno Cardoso Reis, é de esperar essa repressão na Rússia, eventuais homenagens que surjam a Alexei Navalny? Sim, o regime, no fundo, a morte de Navalny mostra que este é um regime profundamente assustado, não é? É um regime que tem medo da sua própria população, que não pode tolerar que um líder da oposição que está preso a milhares de quilómetros de Moscovo, no meio do Ártico russo, continue vivo. Portanto, agora, é verdade que o aparelho repressivo do regime é muito forte, tem continuado a ser reforçado, foi criada toda uma Guarda Nacional, a Rosgárdia, para precisamente dar mais instrumentos de repressão.
É sempre uma prioridade para o governo o financiamento, o pagamento, os salários, as regalias dos elementos deste aparelho repressivo. Aliás, no último vídeo de Navalny, vivo, ontem, ele brincava, usava o humor de uma forma séria, que era uma coisa que ele fazia muito e que a oposição russa, aliás, faz muito, usar o humor negro contra o regime, com, digamos, todas as regalias dos guardas, dos juízes, etc. Mas realmente o aparelho policial é aqui uma prioridade. Além disso, temos uma outra questão que é muito difícil manter uma oposição organizada na Rússia quando sistematicamente os líderes da oposição são mortos, são presos, são exilados, caem de janelas, têm todo o tipo de problemas de saúde, portanto, isso obviamente cria grandes problemas e sabemos que além disso, também com o início da guerra, que foi usada por Putin para aumentar ainda muito mais a dimensão repressiva e muito mais abertamente a dimensão repressiva do regime, quase 1 milhão de russos saiu da Rússia, não é? Muitos deles jovens, muitos deles, podemos presumir, ativistas, simpatizantes da oposição e, portanto, tudo isso torna mais difícil realmente pensar-se num grande movimento popular contra o regime neste contexto. Agora, eu aqui acho que temos de ser prudentes, quer dizer, não é de todo inevitável, nem se calhar até provável que isso aconteça, mas não é impossível que alguma coisa aconteça e realmente aquilo que a história nos ensina em relação às ditaduras é que elas parecem sempre muito estáveis e muito sólidas e muito fortes, até que alguma coisa, muitas vezes inesperada, leva a uma explosão de protestos e às vezes a um colapso dos regimes. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã e tem nova edição depois das notícias das 4 da tarde. Está sempre disponível também em podcast. Eu sou o Luís Soares, até amanhã.